Olá a todos. Eu vou contar dois testemunhos rápidos e eu creio que os irmãos irão entender quando citar a palavra de Deus aqui. Amém? O primeiro aconteceu mês passado. Nós fomos fazer uma obra de Deus e veio uma irmã de um outro lugar para fazer junto com a gente. Fizemos. E quando essa irmã chegou na casa dela, ela viu que roubaram tudo que ela tinha. Tudo que ela suou, roubaram. Televisão, videogame, tudo. Fizeram a limpa na casa dela. E essa mulher em oração, ela fez algumas perguntas para Deus. E são perguntas que nós fazemos também diante de situações como essa que ela passou. Ela perguntou para Deus: Senhor, eu estava fazendo a sua obra e eu cheguei em casa, olha como está a minha casa, por que isso aconteceu comigo, Senhor? E durante 2 dias ela permaneceu desta forma, com estas perguntas no coração. E a resposta veio através do seu filho de 12 anos, que disse para ela: "Ô mãe, eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse para ver qual seria o seu comportamento." E é justamente isso, irmãos. Nós, como cristãos, não estamos imunes de situações como essa e de nenhuma outra. Nós não estamos imunes, não controlamos certas situações que acontecem em nossas vidas. O que nós controlamos é o nosso comportamento diante destas situações. Creio eu, irmãos, que o filho dela só falou isso porque a mãe dele estava dando um bom testemunho na casa. Outras situações talvez tivesse acontecido e o comportamento dessa mãe foi um comportamento diferenciado. Porque a gente fala que o coração está cheio. Se a mãe tivesse dado mau testemunho durante o crescimento dessa criança, você acharia que ele falaria uma coisa dessa? Provavelmente não falaria. Mas ele falou porque a mãe dá bom testemunho na casa. E eu creio, irmãos, que ela pode ter perdido essas coisas hoje, mas pode ter certeza que Deus vai restituir tudo isso, porque aquele que está em Deus não perde nada. Tudo é acrescentado. Por mais que a gente ache que foi uma perca, mas em breve, no presente, nós veremos que aquela perca foi um ganho maior futuramente. Nós temos que aprender a ter um olhar da fé diante da situação. E diante dessa fala do filho dela, ela acalmou o coração e começou a ativar sua fé, crendo que Deus tem algo melhor do que aquilo que foi perdido. E com certeza tem, irmãos. E comigo aconteceu da mesma forma. Eu estava fazendo a obra de Deus e por um descuido de minha parte, eu perdi todos os meus documentos. Eu era uma pessoa ansiosa. E diante de uma situação como essa, aquele que é ansioso sabe, já fica inquieto, já fica com raiva, já fica impaciente, quer resolver as coisas no momento. E nada disso aconteceu comigo, irmãos. Eu fui para casa tranquilo, almocei. Uma pessoa que perde os documentos, né, tem algumas coisas que deve ser feito e fazer o boletim de ocorrência. Eu fui fazer e não consegui. Me falaram que tinha que fazer online. Cheguei em casa e tentei fazer e não consegui. Aí, irmãos, acharam os meus documentos na rua. E acharam de uma forma que é Deus mesmo, irmãos. Através do meu sobrenome, o policial deduziu que eu era irmão, né, do Fábio. Porque ele conhecia o meu irmão e não me conhecia. Ele falou: Fábio tem esse sobrenome aqui. Então, provavelmente, esse rapaz deve ser irmão dele. Então, ele foi na casa do meu irmão perguntar se o rapaz do documento era irmão dele. E foi dessa forma que eu recuperei todos os meus documentos, irmãos. E isto é acaso? Não é acaso. Creio que da mesma forma que aconteceu com a irmã, aconteceu comigo. Eu estava fazendo a obra de Deus, mas Deus estava provando como seria o meu comportamento diante de uma situação como essa. E há uma palavra aqui, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que fizermos para Deus não é em vão, irmãos. Pode ter certeza que não é em vão. Deus, ele nos ensina algo, a riqueza de Deus, irmãos, não tem como comparar com a riqueza desse mundo. Em situações como essa, irmãos, você pode ter o dinheiro que for, mas se não tiver paz no coração, você entra em desespero. Você perde a noção da situação e começa a agir por impulso. No caso da irmã, querer vingança, e olha que ela deduz quem seja a pessoa que furtou a casa dela. Mas ela está colocando nas mãos de Deus. Uma pessoa sem paz perde o controle da situação. Uma pessoa que começa a fazer a obra de Deus começa a ter a lucidez que a palavra nos ensina. Começa a ter equilíbrio, esperança, paz no coração, alegria. E isso é coisa, irmãos, que o dinheiro não compra. Então, quando nós ouvimos uma palavra desta que diz que tudo que fizermos para Deus não é em vão, é porque a riqueza de Deus, irmãos, ela preenche tudo que está à nossa volta e preenche uma coisa que o dinheiro não preenche. Preenche o nosso coração, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é um breve relato aqui, irmãos, da obra de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas acham que é perca de tempo fazer a obra de Deus, ou coloca desculpas para não fazer a obra de Deus, acham que está perdendo tempo de fazer a obra de Deus. Deus honra aquele que honra ele, irmãos. Deus propõe para cada um fazer aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Mas aquele que acata, que faz com obediência, com amor e sem interesse, não perde nada, irmãos. Por mais que os nossos olhos achem que estamos perdendo algo nesse exato momento, pode ter certeza que a riqueza de Deus, irmãos, vai além dessa perca que nós achamos que vai fazer um buraco na nossa vida. Amém? Fique com essa reflexão aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E faça a obra de Deus com amor, irmãos, que não é em vão. Amém? Glória a Deus.